água, nosso maior tesouro. Seja um consumidor consciente. Quando for varrer o quintal ou a calçada, use a vassoura e não a mangueira. Com isso, vai economizar em média 280 litros de água. Se uma pequena cidade com população de 20 mil pessoas e cerca de 5 mil residências deixassem de lavar a calçada com esguincho uma vez por semana, a economia seria de 1,4 milhões de litros de água semanalmente. A quantidade abasteceria metade da população da mesma cidade por um dia. IRB Web. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Você sintoniza www.irbwebradio.org, a sua rádio na internet. Uma rádio do Instituto Rubinho Gutierrez. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. É gol, a rede balançou. Alegria, alegria, a galera vibrou. É gol, IRB Web Rádio apresenta Programa Pod Sports. Apresentação Ítalo Ferreira e Kleber Emerenciano. Sextou, galera, e nada melhor que começar o nosso final de semana com mais uma edição do Pod Sport Podcast. Hoje, a nossa 7ª edição. Boa noite, Kleber. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Vanderlei. Boa noite aos nossos convidados. A galera do chat que já está entrando aqui no Face, através das plataformas. Boa noite para a galera em geral. Boa noite. Estamos então começando aqui com o apoio da Cubo Design, do Nelly Automóveis, Neto Bebidas, Poliplan, Supermercado Parrote, Quiosquim, Nezinho Imóveis, Gold Nobre Bebida, Aquário Mania Shopping, Inventa Papelaria, Futebase e Agropecuária Visconde. Vamos dar boa noite aos nossos convidados. Boa noite, Camila. Boa noite, Ítalo. E primeiramente agradecer ao convite para a gente divulgar os esportes aqui da cidade. Boa noite, Peterson. Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês e falar do esporte da nossa cidade, né? É muito bacana, muito obrigado novamente pela oportunidade. Nós que agradecemos vocês de terem aceito o nosso convite. A nossa iniciativa foi essa mesmo, de divulgar todos os esportes da nossa cidade que às vezes acabam sendo esquecidos devido à modalidade. Então, pode ambos ficarem à vontade para falar o que motivou a fazer um esporte diferente. A Camila, no caso, ultramaratonista, você ciclista, que foge um pouco do dia a dia do esporte nosso. Então podem ficar à vontade para falar sobre o que motivou. Então, Camila, na verdade, eu estou no esporte desde os 9 anos de idade. Né? Eu comecei com a natação e com isso eu fui evoluindo. Então, a natação eu passei para o triatlon, depois eu fui fazer uma modalidade chamada biatlon, que era nadar e correr, duatlon. E até que surgiu a oportunidade de fazer uma ultramaratona. Né? Eu achei super interessante. O que era uma ultramaratona eu não conhecia. Né? E através de uma caminhada de férias que eu conheci, e falei, não, eu quero fazer esse esporte e levar para o mundo aí, né? Para divulgar bastante essa modalidade. Tá certo. E você, Peterson, que motivou? Bom, eu sou ciclista, acho que desde que eu me conheço como gente, né? Comecei a falar, acho que já começava a andar, eu comecei a andar de bicicleta. Eu pedalo, vamos dizer, o pedalar mesmo, né? Acho que desde os 7 anos, né? E aí a bicicleta sempre foi um meio de locomoção, e aí vi que eu tinha algumas capacidades, né? Você está naquele grupinho, sai mais rápido, anda mais longe, né? Lógico que depois na faculdade, você começa o trabalho, você deixa um pouco de lado a bicicleta como esporte, mas ainda continua como meio de transporte. E depois, né, igual a Camila falou, numa férias, como eu pedalava e não corria,
e ela mais corria do que pedalava, a gente resolveu fazer o Caminho da Fé. E lá, né, devido a uma experiência que eu tive como treinador de um corredor, falei: Camila, você pode ser uma ultramaratonista, né? E que você leva jeito devido a isso, a experiência que ela teve lá atrás. E eu, como ciclista, né, participei de competições que eram distâncias em torno de 40, 50 quilômetros, e apoiado pela Camila, eu voltei a pedalar novamente, só que aí provas de longa duração também. Tá? E aí, até hoje, a gente forma uma dupla aí de ultra esportistas. Ô, Camila, para ser uma ultramaratonista, qual é o quesito que você fala para o pessoal que precisa mais? Eu acho que o primeiro é a paciência, né? Estímulo, porque as ultras, elas são provas que duram às vezes 2 dias, né? Então, assim, saber ter a cabeça certa, né? Ter a disciplina para treino, porque eu falo que a cabeça forte só vem com treino, né? Então, eu acho que a maior que as pessoas têm que ter é a paciência, né? Então, que nem a gente fala muito na prova. Por exemplo, eu morro e ressuscito diversas vezes. Então, eu sei que em certos momentos que eu não tô legal, eu paro, eu dou aquela respirada, como alguma coisa, e eu sei que dali eu vou continuar. Então, é saber ter essa paciência de progredir, né? Ah, entendi. Mas a iniciação, você acha que tem que ser bem de novo, né? Para começar... Tem uma certa idade a ultramaratona, ela é uma prova de pessoas de mais idade, né? Tanto que eu sou uma das mais novas, né? Então, normalmente, o ultramaratonista, ele vem de outros esportes, né? Então, no meu caso, eu fiz as corridas, eu vim do triatlon, eu vim da natação. Tem muitos ultramaratonistas que vêm do ciclismo, né? A gente tem vários aí que vêm do ciclismo. Então, normalmente, são pessoas mais velhas que já estavam em outro esporte. Entendi. Só até complementando que a Camila está falando da ultramaratona, né? E que, na verdade, a gente chama ultramaratona, são distâncias acima de 50 quilômetros correndo. São diferentes da maratona. Então. Que é diferente da maratona, que são 42 quilômetros, 195 metros. Né? E conforme aumenta a distância, você vê que o número de participantes, o número de corredores, ele começa a diminuir. Então, hoje você encontra bastante pessoa que corre 5 quilômetros. Então, você vê eventos que tem aí 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas correndo aí 5 quilômetros. E aí, quando passa para 10, o público começa a diminuir. Passa para 21, que é meia maratona, também uma distância muito famosa, reduz um pouco. Passa para 42, aí o negócio começa a complicar. Tanto é que algumas pessoas dizem que quando corre uma maratona, você já fez aí, cumpriu o seu papel como ser humano, como corredor. Realizei a minha maratona, né, corri meus 42, já sou um atleta realizado. E aí, dependendo da capacidade, ou como a pessoa se sente... O que acontece? Algumas pessoas nascem com uma aptidão de serem mais velozes, né, aí já tem uma distribuição de fibra muscular, que é uma questão mais biológica, e outros nascem com mais resistência. Tá? E aí o treinamento, ele lapida essas capacidades biológicas que a gente tem. E aí alguns atletas partem para a ultramaratona, né? E aí dizem que você se encontra com Deus, de uma maneira assim, não tão religiosa, mas assim, porque é uma prova, igual a Camila falou, ela começa a partir dos 50 quilômetros, e a Camila já fez prova acima de 217 quilômetros. Então não tem um KM certo. Vamos supor, tem três ou 4 modalidades, começa de 50, então, pode ir até 200. Então, toda prova acima de 50 quilômetros é considerada uma ultramaratona. Tá? E aí, no mundo da ultramaratona, você tem provas que são feitas em pista de atletismo, que a pessoa corre, dá 300, 400 voltas numa pista de atletismo. Né? Tem também por hora, 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas. Tem as provas de montanha, né? E daí a gente vai falar durante a conversa algumas provas que a Camila participou de montanha. Né? Então, assim, entender que ultramaratona é acima de 50 quilômetros. Algumas pessoas já acham, assim, correr uma maratona já acham uma coisa incrível. Né? Então, imagina você correr 50, correr 80, correr 100, passar 2 dias praticamente correndo. Né? E por isso a gente agradece a oportunidade de estar aqui, porque é um esporte
A gente fala de corrida, a moça corre 217 quilômetros, deve ser mentirosa, né? Acho que isso daí não existe, né? Porque eu fui até Santa Cruz e voltei, né? Dá 21, 20 quilômetros e fiquei cansado. Imagina, isso aí deve ser mentira. Então, é uma maneira de a gente estar aqui divulgar, né? Sim. E passar um pouco de conhecimento para as pessoas que estão aí na modalidade. Eu já passei por uma situação da pessoa perguntar o que é ultramaratona, eu falar para ela, falou, eu não acredito que você fez isso. Aí eu até desisto de falar. Porque mas é complicado mesmo, porque acima de 50 km exige muito da pessoa, né? E aí cabe aquela parte que a Camila, no começo da entrevista, ela falou. Ela tem uma iniciação esportiva com 9 anos de idade. Tá? E o que acontece? Muitas pessoas hoje, né, a gente tem lá no nosso espaço de atividade física, a gente vê muitas pessoas se lesionando porque ela quer um resultado rápido. Né? Então, eu falo assim, mas como que a pessoa consegue correr 200 quilômetros, consegue correr 170 quilômetros nas montanhas? Na verdade, tem toda uma preparação e tem um histórico esportivo, né? Tanto da Camila como o meu, né? Como ciclista. Né? Porque assim, fala assim, o cara pedalou 100 quilômetros agora cedo e está aqui no programa. Pedalou 100 e toca a vida e vai trabalhar e amanhã vai pedalar 100 e domingo vai pedalar mais 100. Mas assim, tem todo um histórico, né? Então as pessoas, eu sempre digo, né, as pessoas veem lá um troféu, vê a Camila no pódio, vê o Pérez ganhando uma medalha, ela vê um momento, ela não viu o processo. Né? Então, isso é bacana estar aqui podendo explicar para as pessoas. E a preparação, vamos colocar assim, para uma volta ao morro, que é uma corrida hoje de 12,7, né? 12 km 700. Para uma ultramaratona, você já participou de volta ao morro, acredito eu, pelo que vocês estão falando, que para você é bem mais fácil correr uma ultramaratona do que uma volta ao morro? Verdade, a ultramaratona para mim é bem mais fácil. Porque uma volta ao morro, para quem não sabe, são 12 quilômetros, né? 12, quase 13. Isso. É uma prova muito rápida. Né? Então tem algumas variáveis que a gente usa de frequência cardíaca, tudo. E uma ultramaratona, eu trabalho numa frequência um pouco mais baixa. Né? Então, assim, até é muito engraçado que tem trechos de prova, né, de ultramaratona que eu caminho, porque é subida. Né? Não tem como correr. E eu vou correr na descida, eu vou correr no plano. E uma volta ao morro, não. É aquela pauleira, né? É 1 hora ali numa intensidade muito alta, que é o que não acontece numa ultramaratona, né? Sim. Tanto que eu já tive várias críticas de a Camila tem que ganhar a volta ao morro. Ou a Camila não pode participar da volta ao morro porque não é a prova dela. Então, sempre tem esses comentários, né? Entendo. E para vocês dois, a parte de treinamento que eu tô curioso para saber. Você acabou de falar que todo dia 100 km você anda? Não exatamente 100 km todo dia, mas o final de semana, meio que sexta, sábado, domingo é sagrado. Até porque, até importante a sua pergunta, porque às vezes as pessoas quando olham a nossa rede social, imagina que assim, eles devem passar o dia inteiro treinando, né? O cara treina, né? O cara deve acordar tipo 6 horas da manhã e tá lá, você já saiu para treinar, 10 horas chega em casa, toma um banho, almoça e vai dormir. Na verdade, a maioria dos nossos treinos acontecem aos finais de semana. Durante a semana, a gente faz mais uma parte de academia, de fortalecimento, exercício de mobilidade, de prevenção de lesão, né? E quando tem uma brecha, faltou um aluno, a gente tenta encaixar, vamos dar... Ela sai para correr 1 hora, 1h30, para pelo menos manter, né, um pouco do condicionamento. Que a ultramaratona, os esportes de longa duração permitem isso, que é diferente das provas de velocidade. Prova de velocidade, você não pode, por exemplo, passar 2 dias sem treinar, porque seu ritmo cai, né? Sua velocidade cai. Aí, imaginando o que é comum para as pessoas, é o futebol. Então, não acontece do cara, por exemplo, no futebol, quando volta de lesão, o jogador tal entrou no segundo tempo, entrou nos últimos 15 minutos para ganhar ritmo. Né? Então, a ultramaratona, como é um esporte que exige mais uma parte cardiorrespiratória aeróbia, a gente consegue manter o condicionamento por mais tempo sem treinar. Né? Vamos falar assim, segunda é raro treinar, terça é raro treinar, quarta às vezes sobra uma brecha, sai para treinar, mas sempre tem um almoço ali que você tem que fazer uma escolha. Mas lembrando as pessoas que o nosso ganha-pão é a nossa academia, né? A academia que trabalho, né?
E então os treinamentos eles acabam sendo mais aos finais de semana. A parte específica, o meu pedalar e o dela que é correr mais aos finais de semana. Mas hoje eu já pedalei meus 70 já. Já fez o de hoje. Eu fui trabalhar cedo, né? Então assim, 5h30 eu já estou na academia, mas trabalhando. No caso, vamos supor, é que nem ela disputou alguns campeonatos, a preparação já não... Aí, quando vai disputar um campeonato, a preparação é maior, né? Ou é esse ritmo mesmo que você falou? É alucinante, o ritmo é de trabalho e treinamento. Daí, assim, eu tenho que me desdobrar, trabalhar um pouco mais, trabalhar mais para ela ter o tempo dela, para ela poder fazer o exercício, né? Então, às vezes, chega uma parte do treinamento quando está próximo da prova, então, os últimos 3 meses, ela tem que ter um tempo maior para poder treinar para a prova. Porque, por exemplo, tem todo um investimento, né, de você ir para uma prova igual a gente foi ano passado para a Europa, você tem um gasto de viagem, gasto de inscrição. Então, a gente deixa controladamente nosso trabalho de lado para ela poder treinar e realizar um sonho, né? Então, o que não sei se dá para o pessoal ver aí, mas aqui tem uma das coisas mais cobiçadas pelos ultramaratonistas. A gente vai mostrar, né? Tá? Então, o trabalho é o nosso principal e a gente encaixa, né? Tem que ter disciplina. Sim. Disciplina é fazer aquilo que você precisa fazer sem ninguém mandar, sem ninguém estar olhando, né? A gente tem essa parte da disciplina, sim. E muitas, assim, o que o pessoal comenta muito comigo, por exemplo, depende da prova, eu tenho muita adaptação de treino. Que nem ele falou da prova no passado, era uma prova de montanha. A gente não tem montanha aqui, né? E eu não consigo ficar viajando, né? Por exemplo, para mim, ficar lá, às vezes ficar 2 horas dentro de um carro, porque eu tenho que treinar no final de semana e voltar. Então não tem. Então, para vocês terem uma ideia, eu treinava muito na arquibancada do campo, o campão. Né? Eu ficava subindo, descendo ali 3 voltas em volta do campo, subia, descia ali 6, 7 vezes. Então, assim, tem muitas essas adaptações também, exatamente. né? É importante que a Camila falou, tem muitas dessas estratégias para a gente poder manter o condicionamento e fazer algo específico para a prova que a gente vai enfrentar. Então, isso que ela falou, como assim, a academia onde a gente trabalha, onde o trabalho fica próximo do campo, então a gente tinha a chave lá do campão, ela sobe, desce, tipo umas 40, 50, 60, 80 vezes, 90, 100 vezes, para poder, porque ela ia enfrentar uma prova de montanha, né? E aqui não tem montanha. E quando a gente fala montanha, é montanha que lá no topo tem gelo mesmo, né? Não é aquela que... Coisa simples. Não é coisa simples que o carro não sobe, que o Jeep não sobe, né? E então essa parte específica, como, por exemplo, tem lá uma bicicleta ergométrica, tem a parte lá de um ciclo simulador para você poder pedalar para manter um condicionamento. Então, vamos dizer, 1 horinha que eu tenho, dá para, pelo menos, manter o que eu ganhei no final de semana. Né? Essa é uma estratégia. Sim. E assim, como que funciona o planejamento? No começo do ano, vocês já têm um cronograma das provas que vão participar? Ou conforme vai surgindo as provas, vocês vão decidindo? Na verdade, já estamos com o programa do ano que vem já. Nossa! Então, claro que assim, surgem algumas provas, né? Às vezes depende de algum resultado de alguma prova ou não, eu faço outras que não estão no calendário, ou alguma necessidade que eu tenho. Então, por exemplo, não estou tão veloz, precisaria ter mais velocidade. Tem uma prova X, vamos lá fazer. Não está no cronograma, mas eu vou fazer. Mas as principais nós já estamos planejando, já está planejado já para o ano que vem, já. Entendi. Igual você falou, uma que as provas de ultramaratona geralmente elas acontecem... Então, por exemplo, esse final de semana tem uma no Rio Grande do Sul, né? Na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Se não me engano, Santa Catarina. Então, por exemplo, as ultramaratonas não tem, por exemplo, esse final de semana tem uma aqui em Pirassununga, depois no outro final de semana tem uma em Descalvado. Não é programada, né? Não. O que eu quero dizer assim... Não tem muito seguido, né? Não tem muito seguido. Então... até quando você participa daí de uma prova, vai fazer uma prova de 100 km, 160 km, na segunda-feira ela tem que descansar, na terça vai descansar, então ela tira aí de 7 a 10 dias sem correr. Né? Aí a gente usa um artifício que é pedalar leve para poder regenerar a musculatura. Que é diferente para quem corre tipo 10 km, o cara faz uma prova
A Camila faz uma prova de 10 sexta, vai fazer, tem uma sábado lá em Santa Cruz, eu vou lá também. Domingo vai ter uma descalvada, vou correr também. Agora, as ultramaratonas, a gente tem que se programar, né? Acaba fazendo uma programação aí até de 1 ano, né? Porque é longe, porque é caro, você precisa aí, destinar o seu tempo, né, de treinamento, né? Então, por exemplo, esse ano, as nossas provas principais, uma aconteceu em maio, que foi na Argentina, que faz parte de um calendário de ultramaratonas que chama UTMB, World Series, que é essa daqui, ó, se quiser dar uma olhada, né? Então, a Camila é uma prova de 80 quilômetros, que ela tem uma determinada pontuação para uma prova que é a rainha das corridas de montanha que acontece na França, em Chamonix, né? E então, esse ano, nosso objetivo principal é essa, que ela concluiu no mês de maio, né? E agora, no próximo final de semana, a gente vai estar em Paraty, né? E que ela tem a outra etapa aqui na América do Sul, né? Então, aqui em Paraty são mais de 18 países que vão estar presentes. Na Argentina também. Então, assim, você imagina da programação que você falou, assim, comprar passagem, reservar o hotel, reservar a pousada, pagar uma inscrição, né? Ela exige um bom planejamento, exige o apoio aí das empresas da nossa cidade para poder realizar esse sonho de poder levar o nome da nossa cidade para o mundo, né? E, Camila, teve assim alguma prova, uma ultramaratona que você chegou na metade ou num certo momento falou assim, eu não vou aguentar, não vai dar para concluir essa, ou deu para levar todas de letra? Não, na verdade sempre passa pela cabeça, né? Por mais que você esteja lá, que você treinou, sempre passa o que eu estou fazendo aqui, por certas situações, ou por chuva. Mas aconteceu de eu já me perder em prova, né? Me perder. Eu desviei do trecho 35 quilômetros. Nossa. E eu fui parar numa comunidade de Santo Daime, pra você ter uma ideia, em Minas, lá em Airuoca. E aí eu cheguei lá às 6 horas da manhã, né? O negócio, e falei, bom, eu preciso voltar pro lugar, porque eu já sabia que eu não conseguiria continuar competindo. Sim. Eu falei, mas o pessoal precisa me resgatar, né? E aí vai, né? Mandando localização, não tinha internet, eu fiquei lá, eu sei que eu fui resgatada 2 horas da tarde, né? Já aconteceu de eu não terminar por causa de chuva, de barro, assim, a prova ser parada no meio, né? Mas assim, esse pensamento de eu não vou conseguir, o que eu estou fazendo aqui, já passou bastante vezes pela minha cabeça, né? Entendi. E todas as provas você acompanha, Peter? Só viu alguns vídeos, você filmando, você ao lado, todas você tá junto ou tem alguma que você fica... Acho que 99% eu tô junto. Eu só não tô quando a prova não permite, né, seguir o atleta ou não tem como o carro chegar. Que essas provas de montanha, por exemplo, uma que foi interrompida pela chuva, eu só conseguia chegar só tinha um ponto que eu conseguia chegar e ver a Camila passando. Que até aconteceu ali na região entre Águas da Prata e Poços de Caldas, bem ali na subida ali em direção a Poços de Caldas, só que ali só no morro, né? Então ali, por exemplo, o Jeep não passa, moto de trilha não passa, né? Mas os organizadores, o que eles fazem, né? Então tem a trilha, ele faz tem algum acesso pela estrada batida, né? Para poder montar também uma tenda para o atleta ter apoio, né? Porque se imaginar que o atleta vai passar aí um dia correndo, então ele precisa pegar água, precisa se alimentar, não dá para você até ter uma mochila, que é uma mochila quase de sobrevivência, né? Então, que ela leva aí uma reserva de suplemento, leva água, né? Mas a prova geralmente oferece aí pontos de apoio, né? Para ela poder, porque o carro não consegue chegar, né? Não é todo mundo também assim, vou ter que ter um carro, levar o Peterson, levar o cachorro, levar meu pai, né? Aí é uma estrutura também que fica praticamente não fica acessível. E qual foi a prova mais longa? De tempo mais longa. E de distância? De tempo foi agora o ano passado, né, a Mont Blanc, 45 horas de prova. E a mais longa em quilometragem foi 260, que eu saí de São João da Boa Vista e cheguei em Campos do Jordão, que é uma prova chamada BR, né? E é uma prova que acontece aqui no Brasil, aqui da São João a Campos do Jordão. Foi 260, né?
Deu 258 quilômetros. 258. Aí deu quase 60 horas de prova. Como é que funcionam as regras da largada? Vamos supor, você vai disputar uma prova, acho que tem aquele pelotão, né? Que sai na frente. É por colocação? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, a maioria das provas não, né? Você se alinha conforme você for chegando, né? Que nem, por exemplo, essa do ano passado, a Mont Blanc, ela já tem um planejamento de largada, né? Então, tem os que são a pontuação maior, até o pessoal já faz um desfile com os atletas, e eles vão se alinhando na frente, né? Tem o que eles chamam de index, né? Então, você vai participando das provas do campeonato durante o ano, né? Então, depende a sua pontuação, a sua colocação nas provas, né? Aí ele chama lá, Ítalo, tal, Brasil. E daí ele vem para frente e tem ali o privilégio de largar na frente. A São Silvestre também tem isso, né? Depende do índice lá. Até para não atrapalhar, né? Porque às vezes tem lá um atleta que às vezes o cara quer se aparecer, né? E acaba atrapalhando quem vai para performar, né? Que vai para competir, para disputar pódio, né? Então tem isso daí, né? Mas ali depois se mistura tudo. É o atleta de tempo que fala, né? O cara vai correr 5 km, ele dá aquele sprint, ele sai e acaba atrapalhando quem vai completar a prova final, né? Acaba se machucando. Foi até igual na Camila nessa prova aqui que nós fomos para a Argentina, com 2 quilômetros, né? Tem na nossa rede social, é uma prova de 80, a Camila caiu com 2 quilômetros. Ela não sabe se alguém bateu tipo no pé dela, no tornozelo, caiu, bateu na pedra, tem a marca até hoje e vai levar pro resto da vida. Uma marca no joelho, correu sangrando, né? E aí tem aquele que o Ítalo tinha dito, né? De terminar, pensa em desistir, né? E a ultramaratona, um dos chamariz, né? Que a atleta acaba viciando é isso daí. Esses altos e baixos que acontecem, né? Como que mexe, como que a ultramaratona ela te proporciona momentos muito marcantes, né? Então é comum você ver o cara chegando chorando, porque ele realizou um sonho, porque ele veio de uma situação que era improvável ele terminar. Então tem tudo isso, né? Do processo de treinamento que é cheio de disciplina, que é sofrido, né? Mas tanto que existe uma frase, né? 3 frases. Que assim, se você quer correr, corra 2 quilômetros. Se você quer ter uma experiência, né, de vida, corra uma maratona. Se quiser falar com Deus, corra uma ultramaratona. E vocês já presenciaram, tipo o padre da Olimpíadas, que aquela vez apareceu lá, já teve alguém que foi só para tumultuar, para atrapalhar um corredor assim, ou nunca passaram por isso? Não. Pelo menos nas provas que eu fiz, não. Existem algumas provas de ciclismo que existem alguns protestos, mas assim, a gente nunca passou por isso, não. A gente nunca passou por isso, mas o que é comum acontecer, né, na ultramaratona, por exemplo, pega uma prova de 217 quilômetros que vai durar aí mais de 30 horas, né? A gente fala que assim, a primeira noite todo mundo passa bem. Então vamos dizer, a largada começa às 7 horas da manhã, 7, 10. Aqui no Brasil acontece às 10 horas da manhã. Essa BR-135 é uma prova muito importante aqui no Brasil, que vem muito atleta de fora. Então, larga às 10 horas da manhã, a primeira noite, virada de noite, né? Todo mundo vai bem, as primeiras 24 horas. Porque, assim, o cara já teve uma experiência aí de passar uma noite sem dormir ou dormir mal. O problema é a hora que entra a segunda. Aí, o que acontece? Você começa, em alguns momentos, até a ter alucinação. Né? Porque você está cansado, tá, assim, a alimentação muda tudo, porque assim, você não tem, vou parar, vou comer um arroz com feijão. Você acaba comendo um lanchinho, toma coque, geralmente você acaba comendo o que o atleta come. Geralmente é tudo rico em caloria, né? Você muda totalmente a alimentação. E aí você começa a imaginar, você vê uma árvore, vê uma pedra, você fala, nossa, tem alguém sentado ali. Você não está vendo? Ela está lá, está sentada, mexeu, e eu sei que está psicológico mesmo. É o psicológico. Uma sombra, um vento, às vezes bateu a folha. Você fala assim, nossa, o cara tá de chapéu, o cara tá com um balaio na cabeça, o cara tá não sei com o quê. O que acontece é, por exemplo, o atleta, às vezes, tem como passar. Às vezes a gente até pede para o atleta ficar uns 15 minutos, descansar um pouco. Porque assim, a prova ela tem uns pontos de corte. Ou seja, você tem que cumprir, não é só, vamos falar, andar. Você tem que correr porque você tem que passar num determinado ponto de corte, senão você está fora da prova. Porque a prova vai para frente, né? E o que acontece?
Às vezes o atleta, você pede para ele dormir uns 15 minutos, ó, porque você vê que o atleta está só fazendo zigue-zague, ele não está andando em linha reta ou correndo em linha reta. E aí a pessoa deita, né, ele imagina que tipo dormiu 4, 5 horas, e na verdade às vezes dormiu 2 minutos. Né? Então a mente mexe muito com a mente. Por isso que fica... A gente fala que parece que tem um bichinho que pica o cara e o cara quer ter essa sensação de novo, sabe? De fazer essas coisas malucas. O ponto de corte que você está falando é tempo. Para chegar em cada... tempo, isso. É o tempo. Exatamente. Você tem que ter um tempo, você não pode andar, você tem que cumprir com aquele tempo para poder continuar na prova. Porque senão também eles colocam, o que acontece? Às vezes alguém quer começar a fazer, eu vou caminhar, eu consigo. Então, às vezes, o cara vai começar a fazer... Vai terminar a prova... então... Se termina uma prova em 45 horas, vai terminar em 60, né? Então por isso que eles colocam esse ponto de corte. Tem esse desafio, né? Tem que ter o ponto de corte. Então, por exemplo, vamos dizer que uma prova vai sair de Leme, ela vai chegar em Ribeirão Preto. Então, Pirassununga... Vamos dizer, largou 7 da noite, você tem que passar por Pirassununga até 10 horas da noite. Se você não passar em Pirassununga até 10 horas da noite, você está fora. Aí, Porto Ferreira, você tem que chegar 1 da manhã. Se você não passar lá, na verdade, sair de Porto Ferreira até 1 da manhã, você está fora. Se você não chegar lá em São Simão, tal hora, você está fora. Caramba. E das provas aí que você destacou fora do país? A gente viu alguns vídeos, né? Qual que for, você fala assim, ó, essa aqui teve mais montanha, teve mais morro, foi a mais difícil. Foi em Buenos Aires, foi em Paris, qual que foi? Foi a do ano passado, a Mont Blanc, né? França, Suíça e Itália. Muita montanha, muita. Pra você ter uma ideia, um ganho de altimetria de 10 mil de altimetria. Então é muita coisa, né? Acho que assim, a mais... eu não vou falar que eu não tive dificuldade no Mont Blanc. Claro que eu tive, porque é uma prova muito difícil. Mas assim, talvez o que eu senti mais foi uma que eu fiz nos Estados Unidos chamada Badwater em 2015, que é muito quente. É no Vale da Morte, né? É o deserto entre Califórnia e Nevada ali. Ali teve problema de alimentação. Foi a primeira prova fora do país. A gente não tinha tanta experiência. Eu vomitei 7 vezes, para você ter uma ideia, né? Então assim, é uma prova que você fala assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou fazendo isso daqui, né? Mas no final acaba dando tudo certo. A gente você quer voltar sempre. Só aí complementando, e até para o pessoal que está assistindo, né? Igual a Camila, quando ela falou de altimetria, né? A gente chama de ganho de elevação. Por exemplo, quando você vai correr a volta ao morro, que ela tem 12 quilômetros, você tem um ganho de elevação vertical, né? Se eu fosse imaginar, eu corri 12 quilômetros, mas quanto que eu subiria, né? Se fosse na vertical, ela dá em torno de 140, 160 metros. Tá? Então, a pessoa corre 12, se eu for somar o sobe e desce, né, para chegar lá no Morro do Cristo, que praticamente é uma subida, divide ali a volta ao morro, tem uns 3 lances, né? Dá em torno de uns 140, 160 o total. E aí você corre 12 na horizontal, e vou falar 150 subiu. Aí você pega uma volta da UTMB, né, da Ultra Trail Mont Blanc, que chama, né, que é a rainha da prova de trilha. São 170 quilômetros, tá, de extensão, só que você sobe 10 mil metros, né? Por isso que assim, uma das partes específicas do treinamento a gente tem que pegar no final de semana, por exemplo, a gente tem ido para Poços de Calda. Né? Então a gente já está até conhecido lá pelo cara lá da Fonte dos Amores. A gente deixa o carro ali, não sei se o pessoal conhece ali a Fonte dos Amores, e tem a subida do Cristo. Ali em 1.200 metros, você sobe 300 metros. Assim. É o único lugar que a gente encontra que tem uma subida bem íngreme, bem inclinada. Porque fala assim, mas por que vocês não treinam no Morro do Cristo? Imagina quantas vezes a Camila não tinha que andar na horizontal, né, para ganhar 500 metros. Ela teria que subir tipo 4 vezes para ganhar 600 metros. 4 vezes ela teria que fazer mais ou menos 48 quilômetros para subir só 500 metros. Então isso não dá. A gente tem que procurar locais específicos. A outra coisa sobre a prova que chama Badwater, que é uma prova que acontece no asfalto, acontece no deserto de Mojave, né, que é ali a 200 quilômetros de Las Vegas. O problema é o calor. Então, assim, 9 horas da noite estava 37 graus, só que durante o dia ela chegou a 49. Não, o mínimo foi 37. Mínimo 37. 9 horas da noite. 9 horas da noite.
Só que daí a prova acontece, fica 43, 44, 45, 49, 48, 45, 47. E o que acontece? Tudo que ela está falando de vomitar, na verdade, tudo que você coloca aí de sólido, né, que você quer comer, você não consegue fazer digestão. Né? O seu corpo não consegue absorver. Então ela comia e o alimento ficava parado. Porque, na verdade, aí o corpo fica maluco, porque ele está tentando refrigerar, ele manda o sangue para a extremidade, aí entra uma parte fisiológica, né? E isso é complicado. Tanto é que uma parte específica que ela fez para enfrentar esse desafio e ser uma das poucas brasileiras que terminaram essa prova é treinar na sauna. Era o único ambiente que a gente conseguia estar próximo do que ela ia enfrentar lá. Né? Porque a pessoa, se ela treinar aqui na condição que está, a pessoa fala, está 34 graus, está quente, está 37 graus, está quente, e vai querer ir para lá, a chance de completar é mínima. E lá é bem interessante, porque lá é seco. Que né, aqui a gente transpira, né? Esses dias quentes a gente transpirava. Lá não, a gente não transpirava, porque é muito seco, então já assim, evaporava, né? Então o risco de desidratar é maior ainda. Você fala, eu não estou transpirando, estou bem, mas também era complicado nesse sentido lá. Então tem todo, vamos colocar assim, um planejamento de toda uma adaptação para você disputar uma outra maratona. Sim. Você tem que se adaptar de uma certa forma, se reinventar no treinamento para poder participar. Sim, tanto que essa prova, para você ter uma ideia, eu treinei na sauna seca. Eu fazia exercícios dentro da sauna seca. Entendi. Né? E você tem alguma outra ultramaratona que deseja participar? Acho que essa daí foi um dos sonhos, né, seus aí, né? Na verdade, né? Assim, essa prova, o ano passado, ela tem várias distâncias. Né? Então, no caso, eu fiz o 170. Agora eu estou marcando pontuação para fazer o 100. Mas naquela mesma prova? Naquela mesma prova. Isso é um outro trecho, né? É um outro trecho. Mas eu estou assim, marcando pontuação para o 100. O que acontece? Tem duas provas que, assim, você participa de uma, né? Ela completou uma prova que era a Badwater, que isso foi em 2015. Né? Porque assim, você vai aqui no Brasil, participa de uma prova, o cara falou, você quer prova mesmo, quer desafio, vai para Badwater nos Estados Unidos, vai correr no deserto. 217 km no deserto. Participou da prova, completou. Legal, né? Completou a prova, bacana. Né? Aí você fala assim, e aí, o que eu vou fazer agora? Que eu completei já a Badwater. Vou lá para diminuir tempo, né? Ou vou participar de outra? Daí o cara fala, você quer correr mesmo? Vai correr o TMB. Aí você vai ver o que é prova. Tanto é que as provas mais difíceis foi a que aconteceu ano passado, essa UTMB. Ela tem uma distância menor, de 170 km, só que sobe 10 mil de altimetria, tem 10 mil de ganho de elevação. No deserto tem 217, é uma distância maior, só que sobe 3 mil. Tá? E então a questão de preparação, de desafio, ela vai te impulsionando. A gente, assim, por exemplo, a Camila foi a única brasileira que terminou 170 quilômetros. Das 4 brasileiras que conseguiram vaga, porque não é assim, fala assim, eu estou com grana e vou para a prova. Não, você tem que ter currículo esportivo. Você tem que participar de uma série de provas, conquistar a pontuação e ser sorteado ainda. Né? Então, a queridinha das provas é essa UTMB. Ô, Vanderlei, você pode reprisar o vídeo para nós, por favor? Essa chegada aqui, aparentemente, parece ser uma bem marcante, né? Essa foi esse ano em maio, Argentina. Quem reparar pode ver que eu estou com o joelho bem ralado, os dois joelhos bem ralados, né? Mas eu falo que foi uma prova totalmente de superação, né? Tanto que essa prova eu tinha um ponto de apoio externo, que é o que ele podia ter contato comigo. Um só. Eu tinha os pontos da prova. Sim. Mas no quilômetro 65 eu tinha uma ajuda externa, que eu poderia ter uma ajuda externa. Né? Só que assim, ele já sabia que eu tinha caído, porque tinha as câmeras, nos pontos de apoio tem as câmeras, ele já sabia que eu tinha caído, só que não sabia o que tinha acontecido, como que tinha. E ele começou a perceber meu tempo. Ele falou, ele viu que não estava do jeito que queria, né? E então assim, na hora que eu cheguei ali, eu ainda brinquei com ele. Eu falei, eu tô fazendo uma corrida de superação hoje. Eu falei, hoje o que sair tá bem feito, eu falei pra ele, né? Não me cobra muito. Não me cobra muito. Só para o pessoal entender, assim, mas como que ele sabe que estava diminuindo o tempo, né? Você está até mostrando aí o joelho dela que estava ralado, Sim. Que ela caiu. O que acontece? O atleta ele tem que colocar um aplicativo no celular, ele tem que correr com o celular
né? E ela tem um chip e automaticamente quando ela passa pela largada, já tem um sistema que está gravando onde a Camila está correndo. E durante esses 80 quilômetros, ela tinha em torno de 12 pontos de apoio que ela tem que passar, né? E o que acontece? Eles colocam, imagina que ela vai passar como se fosse um galpão. Então ela tem uma porta de entrada que tem um chip. A hora que ela passa nesse primeiro chip, já tem uma câmera. Quem está em casa, né? Ela pode estar lá na França, está aqui, né? No Brasil, está em Leme. Você clica lá no link, né? No aplicativo da prova, você vê a Camila passando, porque já tem lá um sinalizador, né? Tem um chip. Aí a câmera já pega ela e já vê ela passando, né? E aí, nesse primeiro ponto, que era os 14 quilômetros, eu falei, caramba, porque você vê pelo aplicativo, né, um GPS, você vê, eu falei, a Camila tá lenta, alguma coisa aconteceu, né? Aí você fica assim, a hora que ela passar, vou olhar na câmera, daí você ficava olhando, caiu. Eu via já pelo joelho, assim, que estava bem vermelho. E aí, consegui lá um transporte, né, como é uma prova fora, a gente não tinha alugado o carro, consegui um transporte e encontrar com a Camila lá no ponto de apoio. Eu falei, já até sei já o que aconteceu, você caiu, né? Deve ter vídeo por aí. Ô Vanderlei, você tem um outro vídeo aí pra nós? Essa foi uma outra prova também. Essa foi a UTMB, né, ano passado na França, chegada em Chamonix. E é uma prova, assim, a importância do primeiro ao último ali é a mesma, né? Para a organização ali, para a cidade, porque a cidade respira muito essa prova. Para você ter uma ideia, a cidade tem 10 mil habitantes, na semana da prova ela vai para 30 mil habitantes. Né? Então a cidade gira em torno dessa prova. E como eu era a única brasileira, o pessoal já estava sabendo, né? Então, assim, a chegada foi muito legal. E eu cheguei num horário que a cidade estava assim, lotada, os cafés estavam lotados, eles paravam, eles iam até a chegada, né? Então foi bem emocionante, foi bem assim. E até teve agora, 2 semanas atrás, teve a edição desse ano, né? Então eu assisti a edição inteira, a prova inteira, e eu falava assim, nossa, eu estou me vendo, né? Tudo que eu passei o ano passado lá, né? Toda... Passa o filme na cabeça. Passa o filme na cabeça. Né? Vamos falar agora um pouco dos nossos patrocinadores. Então, se vocês quiserem tomar uma água, fique à vontade, nós vamos falar um pouquinho deles. Pessoal, estamos aqui com a Cubo Design, né? Transformando suas ideias em sucesso. Gráfica, designer gráfico, marketing digital e comunicação visual. Então, está interessado num trabalho de marketing, de gráfica, procura a Cubo Design. Dunelli Automóveis, quer trocar o seu carro, quer comprar um carro mais novo, Kleber? Passa lá na Dunelli Automóveis. 5 anos de tradição já na nossa cidade, excelentes carros lá, preço bom, Kleber, dá uma passadinha lá. Vai ter desconto para quem faz parte e também participa do Pod Esporte aqui? É sempre bom chorar, quem não chora, quem chora não mama, né? Exatamente. Acho que é assim. Temos aqui a Gold Nobre Bebidas, novidades do mercado estão lá na Gold Nobre, vodka de sabor, ice, whisky, quem gosta de tomar uma bebida aí, lá na Gold Nobre Bebidas tem. Nezinho Imóveis, não vai trocar sua casa, não vai fazer nenhum tipo de negócio sem passar no Nezinho Imóveis, dá uma passadinha lá, as melhores condições você encontra lá, passa por lá que você não vai se arrepender. Aquário Mania Shop, ali você tem tudo para o seu peixe e seu aquário. Bomba, ração, comida, tem de tudo, filtros. E é lógico, quem quer ter um lago em casa, é bom estar com o projetinho de aquário, é bom estar com o projeto de lago, tudo certinho. Então passa lá na Aquário Mania e deixa tudo regulamentado para você não ter problemas com a justiça. Passa lá e deixa tudo em ordem. Neto Bebidas, você pode encontrar ali cadeira, você aluga a sua mesa para festas, tem bebida, gelo, mesa, de novo, cadeira e mesa não dá, né, gente? Gelo, e agora com chopp também, pessoal, aluga o chopp para festa lá, passa lá no Neto Bebidas, contrata seu chopp e faça sua festa lá com muita alegria, gente. Temos aqui também o quiosquinho, passei ontem lá, Kleber, quarta-feira, desculpa, no quiosquinho, comi uma porçãozinha lá, cara, bolinho de costela, bom demais, hein? Opa. Pessoal, quem gosta de comer pode passar lá, come, que é uma delícia. Tudo geladinho, refrigerante, cerveja, vale a pena, passa lá fazer seu happy hour, que o quiosquinho lá é nota 10. Supermercado Parrote, colchão duro Angus, todo domingo na oferta, vai reunir a família, passa lá, compra sua carne, faça seu churrasco, além das demais ofertas, que o Supermercado Parrote tem excelência no preço. Poliplan,
sacos plásticos de todas as medidas e cores, bobinas plásticas para e-commerce, sacos para Siló. Tudo isso e muito mais na Poliplan, direto da fábrica. E pessoal, Poliplan tem uma liga do Cartola, quem gosta de jogar Cartola, procure a Poliplan lá no Cartola, você vai encontrar a sua liga. Pode participar lá, é completamente gratuito, é apenas para brincar. E o Montevidéu FC está lá na liga, pessoal. Participa lá que vocês vão gostar. Estamos aqui também, pessoal, com o Futebase do nosso amigo Chocolate, escola de futebol, fundamentos do futebol, treinamento técnico, tático e coletivo. Procura o Chocolate lá, faça a sua inscrição, que seu filho vai aprender a jogar bola como se deve. Chocolate foi craque de bola, foi outro patamar, então pode procurar o Chocolate lá, que você não vai se arrepender. Estamos também com o apoio da Inventa Papelaria. É uma papelaria online. Ali você encontra os mais diversificados produtos de papelaria. Estamos aqui, pessoal, com um caderno inteligente. Vai ser realizado um sorteio conforme a gente anunciou durante a semana. E agora eu vou explicar para vocês como vai funcionar. O sorteio vai ser da seguinte forma. Você tem que estar seguindo a página do Pod Esporte no Instagram. Você tem que estar seguindo a página da Inventa Papelaria no Instagram e nós temos que estar seguindo vocês. Então, quem começou a seguir nossa página, se o seu Instagram é bloqueado, você permite que a gente siga para a gente ter o controle certinho de quem está seguindo tudo corretamente. Na segunda-feira, via Instagram, nós vamos fazer um sorteio ao vivo para definir o vencedor que vai levar esse lindo caderno da Invento Papelaria. E o nosso mais novo patrocinador, nosso mais novo parceiro, Agropecuária Visconde. Você que tem ali seu gato, seu cachorro, seu passarinho, sua maritaca, tem que tratar bem, né, gente? Você pode ter ali, você tem que tratar bem, então passa ali na Agropecuária, com atendimento ali também a nota 10 com o Gabriel. Gabriel é um cara muito bom, gente boa, parceiro. Qualidade nas rações ali, tem de tudo, viu, Kleber? Leva seu animal lá para escolher a ração dele. Seu animal sabe escolher a ração, Kleber? Ah, sabe, né? Só ele cheirar ali, ele vai ver qual que é melhor. E ali tem as melhores opções, é só você colocar ele ali que ele vai saber escolher. E ele tem o nariz meio comprido, com salsichinha, então ele vai saber cheirar bem mesmo. Então, ali você pode deixar ele escolher, porque fica tudo à mostra ali, ele cheira e vai escolher a qual que ele quer. Vamos fazer esse experimento. Faz esse teste, leva ele lá na Agropecuária Visconde que vai dar tudo certo. E mandar um abraço também pro pessoal lá do Jornal O Popular, né? O mais novo jornal digital. Você que quer acompanhar as notícias da cidade, só procurar lá o Jornal O Popular que você vai encontrar todas as informações atualizadas, gente. Temos notícias de esportes também, que sou eu que estou escrevendo. Quem tiver informações pode nos passar, que será um prazer divulgar a sua equipe. Kleber, tem algum recado aí, alguma mensagem? Olha, só falando que um recadinho final de semana, né? Vai ter continua as rodadas, né, do futsal, do Futebol Society, né, da primeira divisão. A da segunda divisão não tem esse final de semana, tem da primeira divisão. Então, para quem gosta do futebol de society, acompanhar os campos aí, os campeonatos da secretaria. Correto, então. Vamos lá, então. Ô, Camila, e uma pergunta aqui que a gente tem. Nessa última prova que você falou, que você acabou ralando, acabou escorregando ali, que teve o acidente. Algum momento, Peterson, você pensou, se perdeu novamente, se lesionou mais gravemente, que não está conseguindo fazer a prova antes de você ver na câmera ali? Como que foi a sua cabeça ali naquele momento? É um pouco difícil porque você não conseguia nem imaginar onde ela estava, né, no momento, né? Não tem como você, vou pegar um carro, vou pegar uma bicicleta e vou atrás dela para ver como é que ela tá, né? Então você fica naquela expectativa, né? Eu tava igual, apesar de eu estar lá próximo, mais próximo do que todo mundo, né? O pessoal aqui em Leme, o pessoal acompanhando ela, mas assim, você passa ali pelo menos uma meia hora, 40 minutos, uma hora de... Falei, o que será que aconteceu, né? Porque você olha pelo aplicativo ali, você vê que a atleta tá parada, você olha pela câmera, vê que ela está machucada, e aí você fica pensando, você fica inquieto, né? Aí a hora que eu vi que ela, acho que isso foi no 14, no quilômetro 20, já tinha um outro ponto de apoio. Aí eu vi que ela tinha passado, falei, beleza. Fica mais aliviado. Você fica mais aliviado, tipo assim, machucou, mas está indo em frente, né? Aí você olha no outro ponto, você vê que a velocidade começa a aumentar, porque ele dá uma... Como ele vai calculando tempo e distância, ele me dá uma velocidade. Falei, opa, tá indo, né? E aí, no quilômetro 60 só da prova, 65, né? Faltava só 15, modo dizer, né? 15, só uma volta ao morro. Era os 15, os 15, né?
E que eu vi que ela estava... E outra, vi que ela estava fisicamente bem. E o que é importante em ultramaratona é o estado emocional da pessoa. Então, assim, a gente já se conhece há mais de 15 anos, 17 anos. E no esporte, na ultramaratona, desde 2012. Então, assim, só de conversar, por exemplo, a sintonia que a gente tem, você olha, né? Você fala assim, pão, do que ela me falou, do jeito que ela falou, as palavras que ela usou, eu sei que ela está bem. Né? Então, a gente já passou por várias situações que só de conversar com ela, eu falei, nossa, hoje vai ser uma prova de lascar. Né? Então, já chegou prova que ela foi medicada, né? Porque ela deu uma crise alérgica. Deu uma crise alérgica, né? Numa sexta-feira, foi numa sexta-feira, a largada dela era na quarta-feira. Né? Então, foi no médico, até um amigo nosso, um médico nosso, atendeu ela no sábado, 7h da noite. Falou, ó, Camila, vou te passar essa medicação. Então, tomou Alegra, toma esses descongestionantes. A gente avisou a prova, porque tem algumas provas que têm antidoping, então a prova foi avisada da medicação que ela tinha tomado e foi permitida correr. Né? Era uma prova de 217 quilômetros. Nos primeiros 21 quilômetros, eu perguntei para ela, e aí, Camila, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Já passou chorando. E aí eu falei, hoje vai ser 2 dias bravo, né? Você tem que... E aí, como que você vai falar para uma corredora, para uma mulher que tem mais ainda 200 km pela frente? Como que você vai dar um incentivo? Vamos, Camila, vamos, Camila. Né? Então, você tem que... Aí entra a minha parte como treinador também, maneirar nas palavras, maneirar no tom, acertar as palavras que eu vou falar para ela. Tem hora que, assim, passar... Você só olha, ela fez assim, beleza, fez um jóia, não pergunta mais nada, não fala mais nada. Não vai querer, não dá para aumentar a velocidade? Aí você vai levar um coice, né? Então, tem muito disso, desse sincronismo, né? E não acontece, né? Repito, né? Não acontece assim em 6 meses, não acontece em 1 ano. Né? Então, assim, a gente faz um planejamento, a gente conversa, reavalia e a gente vai se entendendo, né? Cada vez adquire mais conhecimento, adquire mais vivência. Sim. E é com o tempo. E como funciona o ranking? Que nem vocês falaram que assim, né? Eu quero participar da prova, vou pagar uma inscrição, acabou, vou participar. Como que é esse ranking para classificação? Então, algumas provas não é assim necessário, né? Algumas provas mais simples não são necessárias esse ranking. No caso da UTMB, você tem que fazer. Hoje você faz as provas deles. Né? Então, que no caso aqui na América do Sul é Argentina e Paraty. Então, se eu quiser fazer a final que é em Chamonix, eu tenho que fazer uma das duas, né? No caso eu vou fazer as duas. E aí existe um Running Stones. Então eu ganho Running Stones, são pedras, né? Que nem no caso eu já tenho 3 pedras. Terminando Paraty, eu vou ter mais um tanto. Aí, a partir daí, é que eu vou para um ranking, né? E aí eu vou pro sorteio. Sim. Né? Que se fosse imaginar igual se fosse na Fórmula 1, então você começa com o kart, né? Então tem a associação do kart, tem a associação do estado, tem a associação brasileira, daí você... agora eu vou para Stock Car, então você tem que ter todo um... Então, essa prova, o que a gente preferiu? Na ultramaratona, tem vários organizadores. Só que a gente preferiu seguir essa da UTMB, que ela tem uma regra mais clara, é mais difícil, né? Então, a pontuação ela é baseada no quanto que ela chega... Por exemplo, vamos dizer, se a Camila chegar em terceiro, quanto tempo ela chegou da primeira? Se ela chegar em quinto, quanto ela chegou da primeira? Então, se ela chegar em primeiro, ótimo. Então, ela do índice, ela seria o de 0... ele vai, se eu não me engano, vai até 1000. Tá? Vai até 1000, porque tem atleta que tem 900 e pouco de ponto. Que provavelmente teve prova, ele participou de 3 provas que tem no mundo, então ele foi primeiro, no outro ele foi segundo, no outro ele foi primeiro. Então ele é o cara que vai largar em primeiro, né, na prova na UTMB em Chamonix. Chamonix é o top, seria a Fórmula 1 em Mônaco. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal aqui, o Ítalo. A Loemi Ferreira, o Douglas Chaga, a minha mãe Maria José, Cariane, o Jonatas Leite, Marcelo Penteado, falando grande casal, muitas pessoas também parabenizando vocês. O Cícero Cissão,
Tem o pessoal também, o Thiago Rodrigues, o Maurício também, o Chocolate está assistindo a gente, minha esposa, Cidália, desejando boa noite, né, para todo mundo. E também teve um amigo meu que mandou no meu WhatsApp aqui fazer uma pergunta sobre premiação. Até ele mandou, eu achei até engraçada a pergunta dele. Ele perguntou para ter toda essa disposição, a premiação vale a pena? Na verdade, não existe uma premiação financeira. Não existe? Não existe. Mas nem nessa da Europa não existe? Não existe porque eles entendem que já é uma prova de... Só da UTMB, sim. Só da UTMB tem. Não, o TMB tem, mas e assim, digamos assim, é um valor irrisório, digamos assim, né? Eles não têm premiação financeira porque eles entendem como é uma prova difícil. As pessoas, qualquer um vai lá para fazer a prova, vai acabar se matando na prova, né? Porque R$1.000 em dinheiro, R$2.000 em dinheiro. Então, assim, por isso não há uma premiação financeira, né? Mas, assim, para mim, por exemplo, que nem ter esse colete hoje, para mim é melhor do que qualquer prêmio em dinheiro, né? E geralmente na inscrição, no regulamento, a última coisa, assim, essa modalidade esportiva pode te levar à morte. Tem isso? Tem isso, tanto que no caso, nesse ano passado, morreu um brasileiro na prova. Nossa. Não na minha distância, porque elas são várias distâncias, né? Então, a primeira largada é a prova dos 300 quilômetros. Largaram na segunda, na terça-feira vem essa notícia que morreu um brasileiro lá. A gente não sabe como, não sei se ele caiu, se ele passou mal, né? Mas sei que ele escorregou de um penhasco. Ele escorregou de um penhasco. Não sabe, né, se ele passou mal e caiu, ou se ele tropeçou e caiu. Né? Então, mas, assim, igual você falou da recompensa, é porque se colocar uma premiação, a galera vai se matar. Então, assim, você está lá porque você quer estar lá. Né? Então, é aquela questão dos porquês, né? Por que o cara compra um carro desse? Por que o cara põe um som desse? Por que o cara mora numa casa gigante dessa? Por que o cara... Me perguntam bastante, né? Por que eu faço isso? É uma coisa que... Eu não sei, até hoje eu não sei te responder. O que levou? Por que eu faço isso até hoje eu não sei te responder. Estou tentando buscar resposta, mas ainda não achei. Uma das perguntas que eu queria fazer ainda era sobre isso. Se você já tinha presenciado alguém passando mal, alguém caindo perto de você. Passando mal bastante gente, assim, passar mal assim é, digamos assim, de praxe, né? Sim. Mas assim, eu não assim, presenciar coisa fatal, né? Isso não. Entendi. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso programa, temos mais 3 minutos. Então, Camila, Peterson, fique à vontade para falar dos patrocinadores, de quem apoia vocês, do projeto, das conquistas aqui, esses tênis muito legais. Eu estava curioso do tênis aqui também. Fique à vontade de fazer a consideração final. Foi os tênis que eu usei na prova, então esse tênis aqui da frente foi o da Badwater e esse daqui foi o da UTMB. Né, foi um patrocinador meu que metalizou, né? Então ele me deu de presente. E uma curiosidade, esse tênis aqui ele já foi roubado já. Ele foi roubado, entrou ladrão na casa do meu pai. Eles ficam em uma redoma de vidro. Acho que o cara achou que isso daí fosse de ouro, sei lá, cobre, bronze, não sei. Isso aí é apenas um banho de latão que... Esse é o mesmo princípio, sabe que nem pai e mãe faz, que metaliza a chupetinha da criança, o sapatinho? É o mesmo processo, né? Só que não tem nada de valor. Isso aqui, se eu tirar esse latão, é um tênis por baixo, né? É uma recordação sua, né? Sim, uma recordação minha. E a gente foi encontrar no comércio de sucata. Né? Acho que o cara comprou, porque ele fica pesado, né? E comprou pensando que era, vamos dizer assim, e a cor dele, isso, né? Um material que ele ia poder revender com alto valor. Acho que ia revender, mas eu quero fazer um dinheiro em cima. Não, A gente anunciou, quando foi roubado, a gente anunciou no jornal, anunciamos, até que dali 2 semanas ele foi encontrado. Bom, você falou essas conquistas, né? Elas tem fruto do nosso trabalho e também tem um apoio financeiro de algumas empresas da nossa cidade. Né? Então, a gente tem um apoio, patrocínio da Mecânica Bolfante, da Vitalis, da Nutritop Alimentos, da Top Telha, da Plusier, da Josan, da Zorzo, da União Inox, Confiança Contabilidade, Casa de Comida e Restaurante, do nutricionista Júlio, que é um amigo nosso de Campinas, tem da Bruna Santucci,
tem o apoio do GAC, a gente faz um trabalho muito bacana no GAC. Esse ano tem a 7ª edição do 12 Horas Correndo por Amor. Você participa, né? O 12 Horas Correndo por Amor é a Camila que participa. Mas e também no ciclismo a gente tem a 6ª edição do 12 Horas Pedalando para Cachorro. O ano passado você participou. Exatamente. Então, assim, o dela está na 7ª edição, eu estou na 6ª edição. Nós que somos aí os idealizadores desses eventos 12 horas, né? Então, até convidar depois a todos... se possível, a gente vem aqui falar para vocês que vai ser no dia 11 e 12 de novembro, ali no Lago Municipal. A gente, se possível, falar só sobre essa participação. Tem a galera do clube também que vai estar presente. Tem a Seleta Engenharia e a Lemicap e a Secretaria de Esporte de Leme também dá o transporte, dá um apoio legal para a gente. Então tá certo. Então, Peterson, pode passar batido, a gente pode esquecer. Então você nos lembra, vocês têm o meu contato, pode mandar. Vai ser um prazer poder contribuir com a divulgação do evento. Eu estou escrevendo também para o jornal, como eu falei, O Popular. Vai ser um prazer escrever uma matéria sobre isso, porque a gente tem que valorizar e divulgar o que está fazendo bem para a nossa cidade. Sim. Então, vocês ficam à vontade para enviar qualquer tipo de informação e para usar também aqui o nosso espaço para divulgar. Joia. Muito obrigada. Pessoal, vamos corrigir aqui então só, porque depois eu vou lá, eu vou ser chamado minha atenção. Então, Neto Bebidas, viu, Neto? Tô corrigindo aqui, ó. Você encontra tudo para sua festa e evento. Bebida, gelo, mesas, cadeiras e o seu chopp para festa. Vai lá e contrata um chopp para sua festa. Compra que você não vai se arrepender. Eu já dei uma navarrada aqui, né? Então, desculpa, perdão, tá corrigido. Mandar um abraço também lá. Ô, Kleber, só vou dar um alô pra você. Você tá morando ali na Nova Leme ainda, né? Fica esperto, cara. O Luan, que trabalha lá, o VAR, ele tirou carta, cara. Tá tirando carta, na realidade. É um perigo. De bicicleta ele já cai. Você imagina de carro e de moto, cara. Fica esperto pra você não se acidentar com ele, viu? Deixa eu avisar a galera lá, vizinha lá então. Avisa o pessoal da Nova Leme lá que vai ser perigoso ele. Já pedi pra emborrachar os postos também da cidade. Brincadeira, viu, Luan? Um abração, um abraço a todos que acompanhou nós até aqui. O pessoal que participou, agradecer o Juninho que esteve ali no Instagram, falou que teve mensagens também. A gente não consegue falar tudo, infelizmente o tempo é curto, mas obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Uma boa noite, até sexta que vem. IRD Web Rádio apresentou programa Pod Sports.